Romanos capítulo 3. Nós vamos hoje fazer a leitura do 24 ao 31. Vamos repetir o versículo 24, né? Semana passada a mensagem foi até aí. E vamos hoje fazer a leitura do 24 ao 31. E meditar então nesta palavra bendita que o Senhor certamente falará conosco nessa noite. Todos acharam, irmãos? Romanos 3. Vamos ler então a partir do 24, mesmo assentados, com toda a reverência à palavra de Deus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de toda excluída. Por que lei? Das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós lemos a Tua palavra, as Sagradas Escrituras. Que conteúdo profundo nos revela a Tua palavra. E nós precisamos do poder do Teu Espírito Santo que nos auxilie, tanto na transmissão quanto na recepção, na compreensão da Tua palavra. E nós rogamos, ó Deus, que Tu fales conosco, tirando toda a soberba, toda a jactância, e nos dando, Senhor Deus, a paz que excede todo o entendimento, confiados tão somente no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No nome de quem nós oramos. Amém. Irmãos queridos, nós vimos hoje no estudo pela escola dominical, falando a respeito do cinto, né, Neil? Cinto da verdade. E tem um aspecto muito interessante naquele cinto, da roupa, do guarda, a respeito da confiança ou da tranquilidade que nós podemos ter na verdade. Que diz a palavra a respeito disso? Ali, no costume, antigamente, os homens não vestiam calças compridas assim, né? Como nós, na nossa cultura atualmente. Eram uma espécie de vestidos, né? As roupas longas, e no momento da batalha aquilo se tornava um empecilho, né? Era uma coisa complicada para você, no meio da batalha, correr aqui, correr ali, tropeçar no vestido, tropeçar na vestimenta, na roupa. Qual que era a solução? Não diga cortar um pedaço. Não diga tirar a roupa.
Mas a solução que era mais lógica era levantar aquilo acima do joelho e cingir-se com o cinto. Para quê? Para evitar de tropeçar. Por isso, na batalha espiritual, o apóstolo Paulo, nos ensinando a respeito da armadura de Deus, diz que nós devemos nos cingir com o cinto da verdade. Com a verdade nós não tropeçaremos. Cingir-se com o cinto da verdade significa com a verdade do Senhor, com a palavra de Deus, com o Senhor no comando à nossa frente, nós não tropeçaremos. E hoje as igrejas têm mostrado ou têm instigado a igreja, o povo, a exatamente tropeçar nas falsas doutrinas, tropeçar no ensino de falsos mestres. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, é importante cingir-se da verdade para não tropeçar nisso. E uma das coisas que eu tenho mais a preocupação é de como o homem se torna o centro de tudo na igreja. Se torna o centro do culto, da vida. Como são instigados a se rebelarem ainda mais contra Deus. O Damasceno aqui, cheio de cuidado, falando a respeito do dízimo, com intrepidez. Irmãos, é uma ordem do Senhor. É nosso dever cumprir. Numa igreja não reformada vai dizer assim, entrega o seu dízimo que agora ele tem que abençoar. Porque ele escreveu, agora ele tem que abençoar. E instiga e incita a pessoa a ser arrogante, cheio de jactância, de soberba, prevalecer diante de Deus. Agora eu paguei, agora eu exijo. Então este texto da Escritura, a palavra que foi lida há pouco, vem tirar toda jactância, toda arrogância. Ele destrói os argumentos, né? Então este é o nosso tema, o tema da nossa mensagem nesta noite. Nós vamos falar sobre a justificação, uma vez mais. O texto é praticamente uma sequência, uma continuação do que estudamos na semana passada, do que vimos. Tá, o tema é justificação, mas o que ele está falando de justificação? O apóstolo Paulo vai apresentar as razões pelas quais a justificação pela fé anula toda arrogância, anula toda soberba. Ninguém pode se gabar diante de Deus. Ninguém pode dizer para Deus, eu exijo. Que conversa é essa? Né? Então vejamos que razões são estas que o apóstolo Paulo apresenta para a nossa edificação, para a nossa instrução, para que temamos ao Senhor nosso Deus. Então acompanhe conosco a primeira razão que o apóstolo Paulo apresenta para que nós não sejamos arrogantes diante de Deus, porque os pecados cometidos antes de Cristo também foram punidos nele. A pergunta que está por trás deste texto, agora, o versículo 25, a razão que o apóstolo Paulo vai apresentar, é que os pecados cometidos anteriormente, ou seja, antes de Cristo, também foram punidos tão somente em Cristo. Então, anteriormente significa, não é os pecados que a gente estava vivendo agora, há pouco, antes da minha conversão, os pecados anteriormente, Deus teve misericórdia e não puniu. Não, não é isso que ele está dizendo. Está dizendo que embora pareça que antes de Cristo havia salvação pela lei, mas não, porque a lei apontava para Cristo.
O que ele está nos ensinando com esse texto é que nem antes de Cristo e nem depois não havia nenhuma chance, nenhuma condição de ninguém ser salvo, de ninguém ser justificado pelas obras da lei, por si só, pela sua própria capacidade. A pergunta que está implícita é: ninguém se salvou antes de Cristo? Porque se não ninguém pode ser salvo pela lei, então não houve salvos, porque Cristo só veio depois. Então ninguém se salvou? E se alguém se salvou, então foram justificados pelas obras da lei? É outra pergunta também que está implícita aí. Explique isso direito, Paulo, para a gente entender, porque se salvou, salvou por causa da lei. Se não se salvou, o que aconteceu com essa turma toda do Antigo Testamento? E se salvou, então foi pela lei. Então foram justificados porque obedeceram à lei. Então, ele pode se orgulhar disto, pode se gabar, pode se achar, pode ser jactante. E Deus, ou se salvou sem cumprir a lei, Deus não o puniu, então Deus seria injusto. Veja só quanta pergunta, quanta coisa implícita, apenas por uma afirmação da palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo, respondendo a essas indagações que estão aí presentes, estão no ar, até mesmo para nós, a gente fica pensando, então há algo errado. E o apóstolo Paulo diz: não há nada de errado. No versículo 24, que nós estudamos na semana passada, diz que sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Aí começa o 25. A quem Deus propôs, ou seja, em Cristo, Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixados impunes os pecados anteriormente cometidos. Mas espera aí, mas o versículo está dizendo que foi deixado impune. Espera aí, mas o versículo não terminou aí. Tem uma vírgula, calma. Vamos meditar por parte. Vamos entender então, primeiramente, porque os pecados anteriormente cometidos, ou seja, antes de Cristo, também foram punidos nele. Porque o apóstolo Paulo está dizendo que Deus propôs no sangue de Cristo como propiciação. É uma frase bem complicada, não é do nosso linguajar, do nosso dia a dia, requer a explicação de que há uma proposta. Esta palavra que está aqui, traduzida por propôs, ela tem um significado de tornar público. Propôs quer dizer apresentou, revelou algo que acontecia somente de forma velada, por trás do véu. Propôs como propiciação. Então, o que o apóstolo Paulo está trazendo em mente, a sua imagem, o que é de nosso conhecimento, nosso entendimento, basta que nós reflitamos, é que no Antigo Testamento, o sumo sacerdote só podia entrar uma vez por ano no Santo dos Santos, lá onde ficava a Arca da Aliança. E na Arca da Aliança era uma espécie de caixote que era guardado ali os livros da lei e a vara de Arão que floresceu para testificar quem era o escolhido do Senhor para levar o sacerdócio, que apontava para Cristo, os 10 mandamentos, e então era coberto por uma tampa revestida, né, uma tampa de madeira pura, boa, né, uma madeira, se eu não me engano, de acácia, revestida de ouro, né, e esta tampa era chamada de propiciatório.
Esta tampa cobria os 10 mandamentos. E uma vez por ano, o sumo sacerdote tinha que imolar ali, sobre aquela tampa, chamada então de propiciatório, uma oferta de um carneiro, de um cordeiro puro, santo, sem defeito. Uma oferta pelo pecado. É o dia do perdão, é o dia que é comemorado até hoje pelos judeus, o Yom Kippur. Você já deve ter ouvido na televisão, notícias. Hoje há uma trégua de guerra, ninguém pode atacar ninguém, porque eles estão comemorando, eles estão celebrando o dia do perdão. É o dia em que se imola um carneiro para, com o derramamento do sangue de um inocente, venha a ser derramado sobre o propiciatório. O significado da palavra propiciação é aquilo que aplaca a ira de Deus. Né? Então veja, aquele lugar, aquela tampa que está cobrindo os 10 mandamentos, que revela que de fato somos pecadores, que ninguém é desculpável diante de Deus, que todos pecaram, não há um justo, estão todos debaixo da ira de Deus. Está coberto pelo propiciatório e que é derramado o sangue do cordeiro para cobrir os mandamentos, para que sejamos salvos pelo sangue do cordeiro, não por cumprir a lei. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Antigamente, as pessoas eram salvas porque criam também, porque tinham fé que Deus ia enviar o Messias, o Cristo, que ia ser oferecido como um representante da humanidade, ia derramar o seu sangue inocente, o seu sangue precioso, para cobrir, como propiciação, para aplacar a ira de Deus contra a humanidade. Este representante havia de chegar. Portanto, os pecados não estavam apenas impunes, estavam sendo pagos pela fé no Cordeiro de Deus que havia de vir. E agora que Jesus veio e Deus propôs, então a palavra propôs quer dizer tornar público, não mais está lá no véu. Lembram-se que quando o Senhor Jesus Cristo morreu, rasgou-se o véu do templo, um milagre que às vezes passa desapercebido por nós, de cima a baixo, diz o texto. Não foi alguém que foi lá e rasgou de baixo para cima. O templo era altíssimo. Aqui nós temos um bom pé direito, né? Mas lá é muito mais alto. Não tinha como alguém ir lá escalar a parede. Embora nós temos aí a fantasia do Homem-Aranha, né? Não tinha como alguém subir, escalar a parede e rasgar o véu do templo de cima a baixo. É um milagre. É o próprio Deus, é o Deus da glória que torna público e rasga o véu do templo, para que agora, na cruz do Calvário, publicamente, todos possam ver. Deus propôs o derramamento do sangue de Cristo para aplacar a sua ira. E diz o profeta Isaías que foi aceitável isso diante do Senhor. Diz de uma forma interessante, o sacrifício foi agradável a Deus. Com umas palavras difíceis de entender. Agradou ao Senhor moê-lo. Não é sadismo, não. É dizendo, o sacrifício de Jesus que foi moído, pisado, o sangue que foi derramado, era limpo, era justo, não tinha pecado. Foi entregue como oferta pelo pecado e foi aceitável ao Senhor Deus. Este é o Cordeiro de Deus, que foi imolado.
a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. Então os antigos não tiveram seus pecados simplesmente sem punição alguma. Foram punidos também em Cristo Jesus. Estava sobre ele o castigo de todos nós, de antes e o de depois, para manifestar a justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixados impunes os pecados anteriormente cometidos. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que Deus, para manifestar a sua justiça em Cristo, tolerou pacientemente que fosse uma oferta feita por carneiros, por sangue de bois, novilhos, por séculos, cerca de 15 séculos depois da instituição da lei, né? Mas isso já está presente desde Abel. Então a gente pode pôr aí cerca de 40, né? De 40 séculos. 40 séculos, 4.000 anos. Né? Então nós vemos aí de longa data o Senhor aceitando que crescem apenas que o Messias viria, que os seus pecados não tinham como ser justificados, mas deveriam oferecer um sacrifício de um inocente que substituísse. Eu mereço a morte, mas este inocente, sem culpa alguma, vai tomar o meu lugar, apontando para Jesus. Deixou que este sangue fosse provisório para ser punido de fato e de verdade somente em Cristo Jesus. Mas os seus pecados foram também pagos na cruz do Calvário, assim como o nosso hoje, depois da vinda do Senhor Jesus. A diferença é que eles criam, o preço ainda será pago. E nós, o preço já foi pago, aleluia. Bendito seja o Senhor nosso Deus. O homem está em completo estado de rebelião, de desobediência, de engano, atolado até o pescoço, na mentira, no engano, em densas trevas. E se disser para ele que ele pode pagar e exigir de Deus, ele fica todo animadinho. A igreja enche de tolos, pensando que podem enganar a Deus quando na verdade estão enganando a si mesmos. Então esta é a primeira razão, é que o Senhor na verdade estava aguardando o dia, né? Na verdade, os pecados cometidos antes de Cristo já foram punidos nele. Então a justificação pela fé anula toda a arrogância do passado antes de Cristo também. E vejam só a segunda razão que a justificação pela fé anula a arrogância. É que Deus é o único justo e justificador. Pela sequência que temos visto, nós não há muito mais a dizer. Nós já temos entendido e visto. O apóstolo Paulo está reforçando, tendo em vista. Então, ou seja, ele esperou pacientemente até que o Senhor Jesus viesse para oferecer o sacrifício perfeito, porque Deus tinha em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente ou no tempo atual, ou seja, depois da vinda do Senhor Jesus, a plenitude do tempo, é isso que está implícito aqui, o tempo presente. A plenitude do tempo é, Deus preparou aquele momento exato. Se ele quisesse, ele poderia ter esperado um pouco mais, quem sabe mais 2.000 anos. E Jesus viesse apenas agora, nos nossos dias. E ele poderia dizer a mesma coisa. Todo esse tempo que passou, o Senhor aguardou pacientemente até que viesse o Salvador, o Senhor Jesus. Poderia?
Claro que poderia. Se ele quisesse, ele poderia. Mas ele preparou aquele tempo. A gente poderia até argumentar arrogantemente, soberbamente, se achando melhor que ele. Senhor, mas agora o homem já descobriu as imagens, como captar, como registrar, como filmar. Vai ser muito mais fácil provar que é verdadeiro. Através de fotos, de filmes e vídeos. Nós já temos TikTok, já temos Facebook, Instagram. Podemos divulgar. O que a palavra de Deus está dizendo? Que aquele tempo foi o tempo perfeito. Porque assim como foi pela fé para eles, também é pela fé para nós. É por fé na palavra de Deus. O homem, a humanidade nem se dá conta, nem percebe como é arrogante, como ela diz ao próprio Deus: eu não acredito nisto. Vejam como o Senhor Jesus se refere à palavra de Deus. A tua palavra é a verdade. Quando a pessoa diz, não, eu não acredito nisso, ela está dizendo o quê? A tua palavra é a mentira. Seja Deus sempre verdadeiro e eu mentiroso. Como a minha palavra vai confrontar a palavra de Deus? Quem pode resistir a isto? Cabe-nos, compete-nos, nos submeter à palavra de Deus. Porque no tempo perfeito, na plenitude dos tempos, Ele enviou para Ele mesmo ser o justo, o único. Tendo posto que não houve um justo sequer, não houve quem o quisesse, não houve quem o buscasse, não havia sequer esperança para a humanidade. Ao se afastar de Deus, ao dar as costas para Ele, não há esperança para o homem. Há perdição, há devassidão, densas trevas, até que chegue o glorioso dia, quando o Senhor vai colocar em xeque. Então não lestes? Então não ouvistes? Então não lhe foi dito? Então você não passou em frente de nenhuma igreja? Então teus pais nunca falaram nada a respeito? Então você nunca passou dentro de uma igreja, nunca leu que o Senhor, o justo, foi entregue para punir os teus pecados e justificar todo aquele que crê nele. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Mas eu penso um pouquinho a respeito de nós que temos o entendimento. A respeito de nós a quem o Senhor abriu os olhos. A respeito de nós que cremos, que enxergamos, que temos a palavra, que lhe demos a glória, a honra, o louvor, ao olhar para os nossos filhos. Como podemos lavar as mãos? Como podemos não clamar diante de Deus, Senhor, eles estão perdidos. Senhor, tem misericórdia. Alcança, salva, liberta. Abra os olhos, porque o Senhor os enviou, o Senhor enviou o seu Filho para ser o justo e o justificador. Talvez eu esteja agora, eu vou falar de mim, cada um pense de
por si mesmo. Talvez eu esteja agora arrogante diante de Deus. Eu creio, eu conheço, eu fui justificado porque eu criei. Agora eu sou um santo, eu obedeço, eu sou um servo, eu sou um ministro, eu prego a palavra. Então meus filhos que vão para o inferno. Os filhos do meu irmão, da minha irmã, que vão para o inferno. Nós não nos condoemos. Nós não somos como o nosso Deus, que ao olhar para a nossa situação, não tem saída para eles. Estão perdidos. Vou enviar o meu filho. Mas meus irmãos, meus amados irmãos, também nós, o Senhor tem enviado para anunciar a salvação. Sejamos contundentes e persistentes e abramos aos olhos deles. Preguemos que era tempo, que é fora de tempo. Estou nem aí que o maridão vai para o inferno. Estou nem aí que a minha esposa vai para o inferno. Que o meu irmão, que meu filho, que minha mãe, que meu primo, meu amigo chegado, minha amiga, muito amigo, se não lhe pregarmos a verdade, que somente em Jesus a salvação, Ele é o único justo e se torna o único justificador, só Ele pode salvar, justificar pela fé. Ele é salvador e justificador daquele que tem fé. Sendo assim, ninguém pode se gabar, ninguém pode alegar justiça. Ele é o único justo e na sua justiça anula a nossa arrogância. Somente Jesus é que pode ser justo e justificador. A terceira razão para anular toda a arrogância, soberba do homem, é que a salvação, a justificação é pela fé no Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo vem outra vez com a sua tríade, uma sequência de perguntas que pedem as respostas, e ele mesmo vai as apresentando, quebrando todo o sistema arrogante do homem. E ele diz: onde está a jactância? O que ele está perguntando é: cadê o soberbo? Apresenta-te. Eu sempre olho com temor e tremor quando lemos o livro de Jó, quando o Senhor fala para ele assim: Jó, cinge-te como um homem e me responda. Você está se achando muito santarrão, hein? Onde você estava quando eu firmou-se os fundamentos da terra? Quem foi que aconselhou a Deus para agora ter que dar satisfação? Nós estamos falando aqui de Jó. Quem pode comparecer diante do Senhor de forma arrogante? Onde está a jactância? Onde está o direito da soberba, da autoconfiança, da exigência, do dedo em riste contra Deus? Quem pode? Foi de toda excluída. Ninguém pode alegar, nem os antigos, nem também os crentes atuais, nem muito menos nossos contemporâneos. Foi de toda excluída. Mas por qual lei? Das obras?
E o apóstolo Paulo dá um gigantesco não, porque se fosse pelas obras da lei, a pessoa podia de fato, eu consegui e não preciso de Jesus. Se ele é justo, eu também sou. Alguém aqui pode bater no peito e dizer isso? Evidente que não. Todos nós pecamos. Todos nós. Pelo contrário, foi abatida a arrogância pela lei da fé. E o apóstolo Paulo, no versículo 28, diz: pois que homem é justificado pela fé? Pois que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Está dizendo, se eu não conseguir cumprir a lei, está implícito que eu deva reconhecer isto. Senhor, eu não posso cumprir. Estou longe da perfeição, mas nem aos pés. Eu preciso do Senhor Jesus Cristo para ser justificado. Eu o reconheço como meu Salvador, o meu justificador. Eu o recebo, independentemente das obras da lei. Qual dos mandamentos quebramos? Este que se arrepender, que confessar o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, será salvo, será justificado, porque creu. Porque creu. Não sou melhor do que ninguém, simplesmente porque não matei. Existe uma doutrina da igreja, congregação cristã, que diz que tem pecado para a morte, que não tem como ser salvo dele. Por exemplo, alguém que matou alguém. Tem como desmatar? Então, esse pecado não tem jeito, vai para o inferno. Ele está anulando a palavra de Deus. Se ele está vivendo pela lei, então pela lei ele vai ter que responder. Logo, não há um sequer. Mas se eu digo, Senhor, eu não pequei, mas eu odiei no meu coração. Senhor, eu não menti, mas eu omiti. E quem de nós não mentiu ainda, hein? Quem não jurou falsamente? Irmãos, quantos pecados, quantos pecados. Mas o sangue da propiciação foi suficiente para nos lavar e nos remir e nos justificar de todo o pecado, de toda a injustiça, qualquer que seja, independentemente das obras da lei. Versículo 29. Portanto, o judeu não tem do que se orgulhar, nem se gabar, nem tampouco o gentil, nem os que frequentam a igreja, nem os que estão fora. Ninguém tem do que se gabar, porque todos foram justificados por Cristo Jesus. Somente a Ele a glória, a honra e o louvor. Não somos melhores. Paremos de julgar e preguemos o Evangelho. Paremos de condenar antecipadamente e prega o arrependimento. Porque Deus enviou o seu Filho, o justo, e derramou o seu sangue como propiciação para pagar os pecados de todo aquele que crê. Prega, pois. É Deus somente dos judeus? Não. Também dos gentios somente? Não. Ele é Deus tanto dos judeus como dos gentios. Ele é o Deus de toda a terra. É o Deus de todo o universo. Ele tem o controle de
todas as coisas em suas mãos pela ordem, pela palavra da sua boca, ele rege os movimentos do universo, que os grandes telescópios ainda estão descobrindo. Só podem afirmar que não é infinito, e com razão, porque o único infinito é o Senhor Deus que cria o universo. É o Deus de toda a terra. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé tanto circunciso como incircunciso, tanto judeu como não judeu. Então, o que aconteceu? Versículo 31. Anulamos a fé, a lei pela fé? Ele dá um enfático não. Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Porque foi pela lei que o Senhor manifestou que nos encerrando a todos em desobediência. E pela lei que foi dada a ordem ao sacerdote, que fosse como um tipo de Cristo, que seria tanto o ofertante como a oferta. O sacerdote não podia fazer isso, o que ele fazia? Usava um cordeiro para representar. Por ordens do Senhor, pela lei, para apontar para Cristo, o Cordeiro de Deus, que cumpriu tudo que a lei preceituou e previu e tipificou, para que fôssemos abençoados nele. Onde está escrito que Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça. E em ti e no teu descendente, o Messias, aquele que há de vir, o cordeiro que Deus proveria para Abraão, na sua descendência, seria então o justificador de toda a humanidade. Cumpriu-se a lei, cumpriu-se o que estava escrito, cumpriu-se o que estava determinado. Apenas estava ainda velado e foi revelado, foi manifestado, apresentado, proposto para todos a salvação que há no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A conclusão disso tudo: ninguém em todas as épocas, desde o princípio até o último dia, ninguém poderá bater no peito e se declarar justo. Ninguém poderá se gabar diante de Deus por si mesmo. A justificação é pela fé em Jesus. Anula toda a nossa arrogância, toda a nossa jactância. A justificação é tão somente pela fé em Jesus Cristo. Pressupõe que eu não sou capaz, mas Cristo me justificou, me capacitou, me perdoou e me purificou. O que devemos fazer, meus irmãos, diante deste quadro? Senão a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa honra, o nosso respeito, a nossa adoração ao único que é digno. E cumpramos o seu mandato. Ide por todo o mundo, de todas as épocas. Depois que o Senhor Jesus Cristo veio, já passou 20 séculos. Não passou 21 não, nós estamos no começo do 21º, né? Passou só 20 anos, faltou 80. Arredondei. Para completar 21 séculos. É o 3º milênio. Me arrisco a dizer, se um dia para o Senhor é como 1000 anos, talvez nós estejamos aí vivendo o 3º dia. O começo do 3º dia. É o tempo da ressurreição, o tempo do descanso, quando o Senhor nos levará para a sua presença. Vai alta noite e o dia vem. Nós estamos perdendo muito tempo. Está muito próxima
o retorno, a vinda do nosso Senhor e Salvador. Tudo isso escrito, tudo isso explicitado, explicado. Qual é a minha reação? Qual é a tua? Não estou falando de gíria, não. Qual é a tua reação? A gente vai ficar olhando e o tempo passando. Igreja, sociedades internas, cuidemos de evangelizar, de pregar, de anunciar. Arrependam-se, retornem para o Senhor. Nós precisamos clamar, nos unirmos, nos fortalecermos no Senhor, com a oração, com o estudo da palavra. O estudo é vergonhoso, o número de pessoas. Nós não queremos saber. Tudo na minha vida é prioridade, menos estudar a palavra de Deus, menos se reunir para orar. Tem tanta coisa a fazer, pastor, que você nem sabe. E eu digo para vocês também, não estou fugindo não, viu? Tem tanta coisa a fazer, irmãos. Pensa que dá para eu ir orar todo dia? Irmãos, o tempo urge. O dia está próximo. Quem poderá resistir à face da ira do Cordeiro? Eu gosto tanto de fazer aquele contraste. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E nós ficamos confortavelmente porque Deus é por nós. E se Deus for contra nós, se Deus for contra meus filhos, quem pode ajudá-los? Quem pode socorrê-los? Estão perdidos. Não hei de chorar por eles, de clamar a Deus por eles. Não haveria eu de insistentemente, chorando, implorar que se arrependam dos seus pecados. Acho que nós devemos nos mobilizar. Tem algo errado acontecendo. Nós estamos muito quietinhos. É muita passividade. O inimigo arrombou nossa porta, está levando nossos filhos. E nós estamos assistindo, sem fazer nada. Que Deus tenha misericórdia, que Deus sacuda a minha vida, a tua vida, a igreja, nos mobilize para pregar o Evangelho. A Daiane falou uma coisa hoje de manhã, o meu coração arde para fazer isso. O seu coração está ardendo para fazer isto? Oh, meu Deus, o que se passa conosco? Consagra agora a tua vida ao Senhor, alguns momentos de oração silenciosa, em que nós devemos confessar ao Senhor a nossa fraqueza, nossa timidez. Por que estás assim tão tímidos? Antes de nos assentarmos à mesa do Senhor, confesse o seu pecado, sua fraqueza, presente diante dele, certos de que ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça.